Olha só, vamos mergulhar num assunto que todo mundo do mundo do futebol já pensou, né? Seja técnico, pai de atleta ou o próprio jogador, qual que é o segredo para treinar melhor? Pois é, hoje a gente vai investigar a fundo um estudo científico que foi atrás dessa resposta. Vamos praticamente dissecar os exercícios para encontrar a chave para o desempenho máximo. Parece uma pergunta meio esquisita, né? Se equilibrar um negócio de espuma e melhorar o passe? Mas essa pergunta é o ponto de partida de uma pesquisa fascinante. Uma pesquisa que colocou dois tipos de treino frente a frente. Um, de equilíbrio tradicional, e o outro, uma abordagem totalmente focada no futebol. A resposta, como a gente vai ver, pode mudar o jeito que a gente desenvolve os jovens atletas. Mas calma lá, antes de entrar de cabeça nos treinos, a gente precisa entender a base de tudo. Quais são as habilidades que realmente fazem a diferença, que separam os bons jogadores dos grandes talentos? A pesquisa se concentrou em três pilares, que são, assim, a base para medir qualquer tipo de progresso. É só parar para pensar um pouco. A mudança de direção é o que dá agilidade, o que torna um jogador imprevisível. O equilíbrio é o que permite que ele faça isso sem cair. É o fundamento. E o passe? O passe é a linguagem do futebol, né? É o que conecta o time. Dominar esses três pontos é, sem dúvida, crucial para ter sucesso. Agora a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Existe um tipo de treino que aprimora uma habilidade que é quase invisível, mas que é a base de todo o controle do corpo. Vamos chamar isso de sexto sentido do atleta. O nome é propriocepção. Parece complicado, mas é basicamente como o cérebro sabe onde os pés estão sem precisar olhar. É o que permite um jogador se ajustar no ar para um cabeceio ou manter o equilíbrio numa perna só para chutar. É, literalmente, o GPS interno que guia cada movimento em campo. E aqui a gente chega no coração do estudo. O treino proprioceptivo tradicional foca só no equilíbrio. O atleta sobe lá numa prancha e tenta não cair. Simples, né? Mas a abordagem específica para o futebol faz uma pergunta genial. E se a gente fizer isso, mas enquanto controla uma bola? Essa pequena, mas brilhante mudança é a chave de toda a investigação. Essa diferença nos leva direto para o mistério que os pesquisadores queriam resolver. Outras pesquisas já tinham dado várias pistas importantes, sabe? Mas ainda faltava aquela pecinha final do quebra-cabeça. A lógica era a seguinte: os cientistas já sabiam que exercício de equilíbrio era bom para atleta. Melhorava estabilidade, agilidade, tudo isso. O problema? A grande maioria dos estudos esquecia do principal parceiro de um jogador de futebol, a bola. Eles faziam os testes sem ela. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Será que esse simples ato de botar a bola no meio desses exercícios de equilíbrio se traduz em melhorias de verdade que a gente consegue medir durante o jogo? Era exatamente isso que o estudo queria descobrir. Para encontrar a resposta, os pesquisadores montaram um experimento super rigoroso de 10 semanas com os jovens jogadores de futebol. Eles separaram os atletas em grupos diferentes para poder isolar o efeito de cada tipo de treino e ver, na prática, o que funciona mesmo. Então vamos lá. Temos 3 competidores na disputa. O primeiro grupo, o TPE, fez exercícios de equilíbrio com a bola. O segundo, TP, fez os mesmos exercícios, mas sem a bola. E o terceiro, o grupo de controle, só continuou com o treino normal de futebol. No total foram 54 jogadores, com idades entre 10 e 12 anos. E essa imagem aqui, que parece um pouco complexa, mostra a visão completa do cronograma. Não foi um experimento de fim de semana, não. Estamos falando de 10 semanas de treino dedicado. Percebam que tudo começa com testes lá na semana 1 para ter uma base de comparação. Depois vem o programa de treinos e, no final, na semana 10, mais testes. Isso permitiu medir exatamente o que mudou e por quê em cada um dos grupos. Para medir a agilidade e a mudança de direção, os jogadores fizeram testes clássicos como o slalom. A ideia é bem simples: passar pelos cones o mais rápido possível. É um teste puro de velocidade e controle do corpo. Agora, para habilidade de passe, eles não usaram qualquer teste simples. O teste de passes de Loughborough é um circuito bem mais complexo que mede a precisão e a velocidade do passe sob pressão. Ele basicamente simula uma condição de jogo de verdade. E claro, por equilíbrio, eles usaram o BSS. É um teste padronizado que mede estabilidade com muita precisão. Basicamente, ele conta o número de erros, ou pequenos ajustes, que um jogador faz para tentar manter diferentes posturas. É uma forma de colocar em números o quão afinado está o GPS interno de cada atleta. Certo, o palco está montado, os testes foram feitos, agora vem a parte que todo mundo estava esperando. O que é que os dados revelaram? No fim das contas, qual método de treinamento levou a melhor? E aqui, a imagem fala por si só. É inegável.
Olhem bem para a barra azul do grupo TPE, aquele que treinou com a bola. A redução no tempo deles no teste de slalom foi muito, mas muito maior do que a dos outros dois grupos. Em outras palavras, eles ficaram bem mais rápidos. E esse número aqui, 1,37, ele escancara o tamanho dessa melhora. Em estatística, esse valor é considerado um tamanho de efeito grande. Isso quer dizer que a diferença não foi só uma coincidência, um acaso. Foi uma mudança, substancial e super significativa, ligada diretamente ao treino com a bola. E no teste de passe, será que a história se repete? Sim, olhem só. De novo, o grupo TPE, que treinou o equilíbrio com a bola, foi quem mais diminuiu o tempo para completar o circuito. Eles não só melhoraram o equilíbrio, eles se tornaram mais rápidos e eficientes numa habilidade técnica fundamental do futebol. Então, para resumir a história, o grupo que treinou com a bola melhorou em tudo, na agilidade e na habilidade de passe. O grupo que treinou sem a bola, melhorou o equilíbrio, mas isso não passou tanto para as habilidades do jogo em si. A conclusão é clara: especificidade é tudo. Ok, mas o que isso tudo significa na prática? Como um técnico, um pai ou um jogador pode usar essa informação no dia a dia? A pesquisa nos dá basicamente um manual de instruções bem claro. E a gente nem precisa interpretar. Os próprios autores do estudo dizem o que fazer. Essa citação, tirada direto da parte de aplicações práticas do artigo, resume tudo perfeitamente. A chave é integrar, não isolar. Então, aqui está o resumo final, a lição para levar para casa. Não adianta só pedir para um jogador se equilibrar numa superfície instável. É preciso pedir para ele se equilibrar enquanto domina uma bola, enquanto faz um passe curto. É essa combinação que cria uma adaptação muito mais profunda e que garante que o trabalho do treino apareça de verdade no dia do jogo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A pesquisa provou que isso funciona para o futebol. Mas e no basquete? Arremessar enquanto se equilibra? Ou no tênis, preparar um golpe em situação de instabilidade? Fica aí a reflexão. Talvez esse princípio da especificidade seja a chave para destravar um novo nível de performance em todos os esportes.